6 palavras, um sussurro. E a vida de um bilionário virou pó diante dos vitrais da Catedral da Sé. No coração de São Paulo, entre colunas imponentes e o eco distante de um coral, uma menina de 9 anos puxou a manga de um homem poderoso e disse o que ninguém teria coragem de dizer. Esse bebê não é seu. Nenhum raio caiu, nenhum grito ecoou. Apenas o silêncio, pesado, desconcertante, que anuncia o início de algo terrivelmente real. Arthur Henrique era conhecido por seu império, por sua fortuna e, acima de tudo, por seu luto. Desde que perdeu Carolina, sua esposa, 2 anos atrás, ele vivia como uma sombra dentro da própria casa. Sua mansão no Morumbi era mais um mausoléu do que um lar. Até que Bruna apareceu. Jovem, elegante e carismática. Tinha a habilidade rara de preencher o vazio dos outros enquanto escondia o próprio. Em poucos meses, ela trouxe cor de volta à vida de Arthur, e quando anunciou a gravidez, o bilionário acreditou que, finalmente, o destino lhe dava uma segunda chance. O bebê nasceu. Ou pelo menos foi isso que ele acreditou. Chamaram-no de Noé, o símbolo de um novo recomeço, de uma promessa divina após a tempestade. Naquele domingo ensolarado, Arthur caminhou até a Catedral da Sé com um sorriso ensaiado e um coração cheio de esperança. Era o dia da apresentação de Noé, um evento público e impecavelmente planejado. Câmeras, convidados, flores brancas e uma multidão curiosa. Tudo perfeito, quase perfeito demais. Entre os bancos frios e os vitrais coloridos, uma garotinha observava tudo com olhos atentos. Emília, filha da governanta, não entendia de fortuna, mas entendia de verdade. E algo naquele bebê, ou talvez na forma como Bruna o segurava, não fazia sentido. Enquanto todos olhavam para o altar, ela se aproximou de Arthur e sussurrou as palavras que fariam o mundo dele desabar. No início, ele riu. Uma criança de 9 anos, dizendo algo tão absurdo, só podia estar confusa. Mas aquele sussurro ficou ecoando. Voltou com ele para casa, atravessou a madrugada e impediu o sono. E quando decidiu investigar, o que o teste de DNA revelou não foi apenas traição. Foi algo muito pior, algo que nenhuma mente racional poderia imaginar. A história que começa com um sussurro vai te levar por um labirinto de segredos, mentiras e coragem infantil. Nada é o que parece. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio esconde uma verdade que pode mudar tudo. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre esse bebê, sobre essa mulher e sobre a família que parecia perfeita, vai fazer você repensar o que realmente significa amar alguém. Quando a verdade vier à tona, você vai entender que há mentiras que destroem e verdades que libertam, e que, às vezes, a voz mais fraca é a única capaz de derrubar um império inteiro. 2 anos depois da morte de Carolina, o nome de Arthur Henrique ainda ecoava nas colunas sociais, mas agora acompanhado por expressões como recluso, viúvo misterioso e bilionário em silêncio. Sua mansão no Morumbi, antes palco de festas e jantares beneficentes, havia se transformado em uma fortaleza de sombras. Cortinas sempre fechadas, corredores silenciosos, retratos de Carolina observando o vazio. Cada cômodo era um lembrete de tudo o que ele havia perdido. O homem que construiu impérios não conseguia reconstruir o próprio lar. Foi nesse cenário de dor e solidão que Bruna apareceu. Ninguém sabia exatamente de onde ela vinha. Alguns diziam que era relações públicas de um dos grupos de investimentos de Arthur. Outros, que era uma antiga amiga de Carolina. Mas Arthur não perguntou. Ele apenas viu nela algo que fazia o luto parecer suportável. Bruna tinha a voz doce, o toque leve e o talento de se encaixar na vida dos outros, com a precisão de uma atriz. Ela chegou como um remédio e lentamente se tornou indispensável. A casa começou a mudar. As flores voltaram aos vasos. A mesa de jantar voltou a ter 2 lugares, e o som dos passos de Bruna ecoava como uma nova melodia pelos corredores. Daniele, a governanta, observava tudo em silêncio. Trabalhava para a família havia anos, conhecera Carolina, embalara Mateus em seus primeiros choros, e agora via o patrão tentar se agarrar a uma felicidade que não parecia genuína. Emília, sua filha de 9 anos, era curiosa e atenta. Passava as tardes entre os corredores, observando as transformações da casa e as expressões que os adultos tentavam esconder. Bruna sabia como manipular o ambiente.
Fingia empatia com Daniele, demonstrava carinho por Mateus, mas bastava o olhar de Arthur se desviar para que a máscara caísse. Com o menino era fria, cruel em sutilezas. Dizia coisas que corroíam a alma de uma criança. Seu pai vai te trocar quando o bebê nascer. Você não pertence mais a esta casa. Palavras pequenas, mas afiadas como lâminas. Mateus, de 11 anos, começou a se calar. Passava mais tempo no jardim ou trancado no quarto, desenhando o rosto da mãe morta, tentando preservar o pouco de paz que lhe restava. E então veio o anúncio que mudaria tudo. Bruna estava grávida. As lágrimas de Arthur eram sinceras. Pela primeira vez em anos, ele sentiu esperança. Era como se a vida lhe oferecesse um novo começo. Os médicos, as consultas, os ultrassons, tudo foi acompanhado com entusiasmo. Mas havia algo estranho na pressa, com que Bruna evitava perguntas. Na forma como não deixava ninguém se aproximar demais. Daniele percebia, Emília também. Mas quem ousaria questionar a futura mãe do herdeiro Henrique? O nascimento foi discreto. Nenhum repórter, nenhum registro. Apenas a notícia de que o bebê havia chegado saudável e recebia o nome de Noé, o renascimento de Arthur. E, de fato, ele parecia renascer. Voltou a trabalhar, voltou a sorrir. A mansão, que antes era fria, ganhou risadas artificiais e uma rotina cuidadosamente encenada. Bruna organizava eventos, fazia questão de exibir a imagem da família perfeita. O empresário, a esposa amorosa, o bebê nos braços. Tudo cuidadosamente controlado. Tudo exatamente como ela queria. Enquanto isso, Emília assistia de longe. A menina via o que os adultos não viam. A forma como Bruna olhava para o bebê, como evitava tocá-lo por muito tempo, como o entregava depressa para a babá. Via também como Mateus sofria, como o sorriso dele parecia cada vez mais distante. Havia algo errado naquela casa, e Emília sentia isso no ar. Um pressentimento que crescia a cada dia. Noé completou 6 meses. E Bruna decidiu organizar uma cerimônia na Catedral Metropolitana de São Paulo. Uma apresentação pública. Não um batizado, mas algo que soasse grandioso. Arthur adorou a ideia. Era a chance de mostrar ao mundo que havia superado a tragédia, que sua família renascia sob a luz da fé. As colunas da Sé seriam o cenário perfeito para o recomeço que ele tanto sonhava. Nos dias que antecederam a cerimônia, os preparativos tomaram conta da mansão. Roupas brancas, convites dourados, câmeras prontas para registrar o grande dia. Arthur mal notou o quanto Bruna se mostrava tensa, irritada, controladora. Tudo precisava sair perfeito, porque por trás daquela fachada, a perfeição era o único escudo que ela tinha. Daniele tentou alertar Arthur sutilmente. Falou de Mateus, da mudança no comportamento dele, do medo nos olhos da criança. Mas o empresário, cego pelo desejo de um novo começo, não quis ouvir. Acreditava que estava construindo uma nova família, um novo lar, um novo futuro. E assim, sob o sol de um domingo em São Paulo, a comitiva Henrique partiu rumo à Catedral da Sé. Centenas de convidados, repórteres à distância, a pompa de uma celebração. No alto, os vitrais lançavam luz colorida sobre o bebê em seus braços. Bruna sorria, mas por dentro temia o que o destino prestes a se revelar. Na multidão, Emília observava em silêncio. Algo dentro dela dizia que aquele momento, aquela cerimônia perfeita, seria o início do fim. Ela não sabia ainda como, mas estava prestes a provar que a verdade, por mais pequena que pareça, sempre encontra uma forma de ser ouvida. O som do órgão ecoava pelas paredes de pedra, e a luz dos vitrais da Catedral da Sé pintava o chão de cores vivas, azul, vermelho, dourado. Era o tipo de cenário que parecia ter sido criado para abençoar um novo começo. Arthur Henrique, com o bebê Noé nos braços, sorria com o semblante sereno de quem acredita que, finalmente, o universo lhe devolveu a paz. Ao lado dele, Bruna exibia um sorriso impecável, calculado, o mesmo que conquistara os olhares das colunas sociais e dos convidados ali reunidos. A cerimônia de apresentação seguia com a precisão de um evento planejado para impressionar. Padres, fotógrafos, familiares distantes, assessores de imprensa, todos encantados pela imagem da família perfeita. Mas entre aquela multidão elegante, uma garotinha observava tudo com um olhar diferente. Emília, de vestido simples e cabelos trançados, segurava firme a mão da mãe, Daniele.
Ela não pertencia àquele mundo de luxo, mas estava ali porque a mãe era a governanta de confiança dos Henriques, que a presença delas era uma espécie de cortesia. O olhar de Emília, porém, não se desviava do bebê. Algo a incomodava desde o momento em que o viu. Não sabia explicar, mas sentia um aperto no peito, uma estranheza que lhe percorria o corpo inteiro. Era como se o instinto dissesse que havia algo fora do lugar. O bebê não reagia como os outros. Não se movia ao ouvir a voz de Bruna, não buscava seu colo. E por um instante, quando Daniele se aproximou para entregar uma manta, o pequeno Noé virou o rostinho e se aconchegou no toque dela com um suspiro de alívio, como se encontrasse, por fim, um cheiro familiar. A cena durou segundos, mas Emília viu, e foi o suficiente para gravar no coração da menina a certeza de que algo estava errado. Enquanto o padre falava sobre bênçãos, família e recomeços, Emília começou a se afastar da mãe. Caminhou devagar pelos bancos, seus sapatinhos ecoando no mármore. Olhou para o altar, viu Arthur solene, orgulhoso, segurando o bebê diante da multidão. E então, sem pensar duas vezes, aproximou-se. Puxou a manga do terno dele de leve, como quem pede um segredo. Arthur se abaixou surpreso, sem imaginar o que ouviria. A voz da menina veio como um sussurro que cortou o ruído da catedral. Esse bebê não é seu, Sr. Henrique. Por um instante, o mundo parou. O som do órgão pareceu se perder no ar. Arthur piscou sem entender. Sorriu sem saber como reagir. Achou que fosse uma brincadeira de criança. Uma confusão ingênua. Deu um tapinha no ombro dela e murmurou algo como, vá brincar, mocinha. Emília abaixou a cabeça, mas seus olhos continuavam fixos no bebê. O sussurro havia sido dito, e agora não havia como apagá-lo. Bruna percebeu a cena. Seu sorriso vacilou por um segundo. Imperceptível para todos, exceto para Daniele, que de longe observava com o coração apertado. Ela conhecia a filha. Sabia que Emília não falava sem razão. A cerimônia seguiu, mas o clima mudou. Arthur tentava se concentrar nas palavras do padre, porém algo dentro dele havia sido ativado. O sussurro da menina voltava à sua mente, repetindo-se como um eco incômodo. Esse bebê não é seu. Era absurdo, mas impossível de ignorar. Olhou para Bruna, que segurava o bebê com a mesma expressão serena de sempre. Serena demais. Depois da apresentação, os convidados se reuniram nos degraus da catedral para fotos e cumprimentos. Bruna exibia Noé como um troféu, posando para as câmeras com a perfeição de uma atriz em cena. Arthur, entretanto, mantinha o olhar distante. Cada sorriso parecia mais forçado. Ele sentia um desconforto crescente, uma fissura que começava a abrir brechas no seu castelo de certezas. Quando voltaram para o carro, o silêncio tomou conta. Bruna falava sobre a cerimônia, sobre os elogios, mas Arthur mal ouvia. A imagem da menina, o sussurro, o olhar dela, tudo o assombrava. Emília havia falado com uma convicção que não se esperaria de uma criança. Naquela noite a mansão voltou ao silêncio de sempre, mas desta vez não era o luto que pesava no ar. Era dúvida. Arthur desceu até o escritório, abriu uma garrafa de uísque e ficou encarando uma das fotos do evento. Bruna sorria, o bebê dormia, e ele, ao centro, parecia um estranho dentro da própria vida. Enquanto isso, em um quarto modesto nos fundos da propriedade, Daniele repreendia a filha com voz baixa. Emília, o que foi que você disse para o Sr. Arthur hoje? A verdade, mamãe. Eu só disse o que vi. Esse bebê não é dele. Daniele engoliu em seco. Havia algo na voz da menina que a fez estremecer. Não era fantasia. Era certeza. No andar de cima, Arthur olhou para o teto e sussurrou para si mesmo as mesmas palavras. Não queria acreditar, mas não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, ligou para o Dr. Aloysio Evans, seu médico de confiança. Pediu que fosse feito um teste. Discreto, rápido, sem levantar suspeitas. Era para tirar a dúvida, apenas isso. Mas em seu íntimo, Arthur já sabia. O sussurro de uma menina havia plantado a semente de uma verdade que muito em breve destruiria tudo o que ele acreditava ser real. Aquela noite na mansão, Henrique foi a primeira, em muito tempo, em que Arthur não conseguiu dormir. O sussurro de Emília ecoava em sua mente como uma maldição. Esse bebê não é seu. Ele tentou afastar a ideia, tentou se convencer de que era loucura, imaginação infantil, mas quanto mais tentava,
mais as palavras pareciam verdadeiras. O olhar da menina não o deixava em paz. Era o tipo de olhar que não mente. Quando o relógio marcou 3 da manhã, Arthur se levantou, vestiu o roupão e desceu até o escritório. As janelas do Morumbi mostravam a cidade acesa, viva, indiferente ao caos que nascia dentro dele. Sentou-se à mesa, ligou o notebook e digitou, com mãos trêmulas, uma mensagem curta para o Dr. Aloysio Evans. Preciso de um teste de DNA urgente. Total sigilo. Na manhã seguinte, Bruna desceu as escadas com o bebê nos braços, radiante. Ou fingindo estar, Arthur a observou com atenção. Cada movimento dela agora era uma peça de um quebra-cabeça novo. O modo como segurava Noé, o tom afetuoso em público, mas distraído em particular. Ele começou a notar o que antes ignorava, que o que viu o deixou inquieto. Bruna, entre sorrisos e elogios, exalava controle. Nada fugia de suas mãos, nem o bebê, nem a rotina da casa, nem o próprio Arthur. E havia algo mais, uma frieza, uma distância quase imperceptível, mas constante. Quando Arthur sugeriu o teste sob o pretexto de um check-up de rotina, Bruna reagiu com surpresa teatral. Amor, você acha mesmo que é necessário? Disse ela com uma risadinha nervosa. Você confia em mim, não confia? Arthur sorriu, mas seu olhar já não carregava o mesmo brilho. Confio, claro, mas confio mais nos fatos. Enquanto isso, Mateus observava tudo calado. O menino, que antes se escondia nos cantos da casa, agora passava mais tempo com Emília. Entre brincadeiras e confidências, começou a revelar o que vivia quando o pai não estava por perto. Bruna o ameaçava constantemente. Ela dizia que eu ia ser mandado embora, contou ele, a voz embargada. Que quando o bebê crescesse eu ia perder meu quarto, meus brinquedos, até o amor do papai. Emília ouviu em silêncio, os olhos marejados. Ela já sabia que Bruna era má, mas não imaginava que chegasse a tanto. Decidiu contar à mãe. Daniele ouviu com o coração apertado. Agora as peças se encaixavam. A menina, o sussurro, o medo de Mateus, havia algo podre na casa Henrique. 2 dias depois, o Dr. Aloysio ligou para Arthur. A voz dele era grave, seca. Arthur, eu já tenho os resultados. Você está em casa? Arthur respondeu que sim. 15 minutos depois, o médico chegou. O envelope pardo parecia pesar toneladas. Ele o colocou sobre a mesa e o empurrou lentamente na direção de Arthur. Você tem certeza de que quer ver isso agora? Perguntou. Mostre-me. Arthur abriu o envelope. A primeira página mostrava uma porcentagem. 0,0% de compatibilidade genética. Ele sentiu o chão sumir sob os pés. Isso não pode estar certo. Foi conferido 2 vezes. O bebê não é seu filho biológico, Arthur. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Só o som distante dos carros na rua quebrava o ar denso do escritório. Bruna chegou em casa horas depois e encontrou o marido no mesmo lugar, o relatório sobre a mesa, o olhar fixo no nada. O que já é isso? Perguntou, tentando manter o tom calmo. Arthur levantou o papel e respondeu sem alterar a voz. Um teste de DNA. Ela riu, fingindo surpresa. Você está duvidando de mim? Isso é um absurdo. Realmente é, respondeu ele com ironia. Porque, segundo esse teste, nem você é a mãe dessa criança. A cor sumiu do rosto de Bruna. Pela primeira vez o controle escapou. Isso é mentira, balbuciou, mas o olhar dela já a atraía. Arthur se aproximou devagar. Então me explica. Como o bebê que você diz ter gerado não tem um traço sequer do seu DNA? Ela gaguejou, procurou desculpas, mas nenhuma servia. Então, em desespero, virou o jogo. Você mandou esse teste para me humilhar. Você é louco, Arthur. Ele apenas sorriu frio. Loucura é achar que eu não descobriria. Enquanto a discussão explodia no andar de cima, Daniele ouvia da cozinha, o coração acelerado. Pegou Emília e Mateus e os levou discretamente para o quarto de serviço. Sabia que aquela noite marcaria o fim da farsa. Horas depois, Bruna saiu da mansão gritando, dizendo que não suportava a desconfiança. Mas Arthur não correu atrás. Em vez disso, ligou para David Vance, seu advogado e amigo de longa data. David, quero que investigue tudo sobre essa mulher. E quero descobrir de onde veio esse bebê. A investigação começou imediatamente. David acionou contatos na polícia, em hospitais e registros civis. Pouco a pouco, a verdade começou a emergir das sombras. Bruna e um homem chamado Paulo Krenler haviam comprado o bebê por R$100 mil
através de uma rede clandestina de adoção. Paulo, segundo as informações, era mais do que cúmplice. Era o verdadeiro pai do filho que Bruna perdera meses antes. O plano era simples: enganar o bilionário, fingir uma gravidez, apresentar um bebê adotado como legítimo e assim garantir fortuna e status. Quando Arthur soube, a fúria deu lugar à tristeza. Ele olhou para Noé dormindo no berço e percebeu que, acima de tudo, o bebê também era uma vítima. Um inocente em meio à mentira. Mas havia uma pergunta que ainda o atormentava. Se nem ele nem Bruna eram os pais, então, de onde veio essa criança? E foi nesse ponto que a história deixou de ser um drama familiar e passou a se tornar uma investigação moral. A dúvida que nascera de um sussurro agora se tornava uma missão. E Emília, a menina que ninguém ouviu no começo, estava prestes a ser a chave para a verdade mais surpreendente que São Paulo já esconderia nos bastidores de uma família poderosa. Tempestade começou do lado de fora, mas o verdadeiro vendaval se formava dentro da mansão Henrique. Relâmpagos iluminavam os vitrais da sala principal e o som da chuva parecia acompanhar a respiração pesada de Arthur. O relatório do DNA estava sobre a mesa, aberto como uma sentença. 0% de paternidade, 0% de maternidade. 2 linhas, 2 números que destruíam todo o teatro montado por Bruna. Ela andava de um lado para o outro, a maquiagem borrada, o olhar frenético. Tentava costurar mentiras com a rapidez de quem vê o castelo desmoronar. Você não entende, Arthur. Eu te amo, eu fiz tudo isso por nós. Gritava com a voz embargada. Por nós? Ele respondeu frio. Você comprou uma criança, Bruna. Você comprou um bebê para me enganar. Isso não é amor, é crime. A cada palavra, Bruna perdia o ar. Tentou se aproximar, tocar o rosto dele, mas Arthur recuou. Onde está o pai dessa criança? Ele perguntou. Silêncio. Onde, Bruna? Ela hesitou por alguns segundos, antes de soltar o nome que parecia pesar uma tonelada. Paulo, o nome ecoou pelo salão. Arthur se afastou, o rosto tomado por raiva e incredulidade. Paulo Krenler, aquele homem das construtoras. Bruna assentiu. Ele era o pai do meu bebê. Mas eu perdi. Eu não aguentei. Eu não podia te dizer. Eu precisava de algo para te manter. Você estava se afastando de mim. As palavras vinham entre soluços e desespero. E então Paulo disse que conhecia gente, que podia resolver. A palavra soava como veneno. Bruna explicou tudo em fragmentos. O contato com uma mulher que trabalhava em uma rede clandestina de adoção, a compra do bebê, a falsificação de documentos, as consultas forjadas durante a gravidez. O golpe perfeito, até uma menina de 9 anos estragar tudo com um sussurro, enquanto Bruna confessava, Mateus e Emília, escondidos atrás da escada, ouviam tudo. O coração do menino batia acelerado. Pela primeira vez, ele via a mulher que o aterrorizava despedaçar-se. Emília, de mãos dadas com ele, sussurrou. Eu sabia. Ela mentia o tempo todo. No auge da confissão, Arthur ligou para David Vance. A voz do advogado era firme. Já temos provas suficientes. Paulo foi localizado tentando fugir do país. A polícia está a caminho da mansão. Arthur desligou e olhou para Bruna, que agora tremia. Acabou. Minutos depois, as sirenes iluminaram o portão principal. Bruna foi levada algemada, gritando o nome de Arthur, tentando convencê-lo de que ainda o amava. Mas ele nem olhou para trás. Noé chorava no quarto, e o som inocente daquele choro cortava o silêncio pesado que ficou após a prisão. Daniele subiu as escadas com cuidado, pegou o bebê no colo e o embalou. Arthur a observou. Pela primeira vez, percebeu como o bebê se acalmava no colo dela, como se reconhecesse um lar. Ele sente segurança com você, disse Arthur. Daniele sorriu com os olhos marejados. É um anjinho, senhor. Nenhum bebê merece nascer em meio à mentira. Nos dias seguintes, a mansão se transformou em quartel de investigações. Dave trouxe relatórios, registros falsos, provas de transferências bancárias e, finalmente, um documento que mudaria tudo. A certidão original do bebê. No campo de nascimento lia-se outro nome. João Mendes. Arthur franziu o senho. Mendes. Daniele, ao ouvir o nome, ficou pálida. Senhor, esse sobrenome é da minha família. A voz dela tremia.
Mendes era o nome do meu tio, o sargento João Mendes. Ele morreu há anos, mas... Davi continuou. A mãe biológica do bebê é uma mulher chamada Lúcia Mendes, moradora de Itaquera. Segundo o hospital, o bebê dela foi declarado morto logo após o parto. Mas há inconsistências. O ar pareceu desaparecer do ambiente. Daniele levou a mão à boca. Lúcia é minha sobrinha. Ela perdeu o bebê há meses. Ou, pelo menos, achou que tinha perdido. No dia seguinte, Arthur foi com Daniele ao Hospital Sírio-Libanês, onde o registro apontava a transferência. Lá encontraram Lúcia pálida, ainda em recuperação de uma longa internação. Quando ela viu o bebê, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. É ele, murmurou. Eu senti que ele não tinha morrido. Eu sonhava com ele toda noite. Os exames confirmaram. O bebê Noé era, na verdade, João Mendes, filho biológico de Lúcia e neto do lendário sargento João Mendes. O mesmo homem cuja bravura inspirava gerações e cuja memória agora unia duas famílias separadas pela mentira. Arthur ficou em silêncio, observando aquela cena. Lúcia abraçada ao filho, Daniele chorando ao lado. Tudo se encaixava. O sussurro de Emília não apenas desmascarara uma farsa, havia restaurado uma linhagem, uma verdade, uma história roubada. Mais tarde, no escritório, Arthur olhou pela janela e murmurou: Emília, você não só salvou a minha família, salvou a dele também. A menina sorriu tímida, sem entender a dimensão do que havia feito. Eu só disse a verdade, Sr. Henrique. O som da chuva cessou. A cidade voltava ao ritmo normal, mas dentro da mansão havia algo novo. Paz. A mentira tinha caído, e no lugar dela a verdade, mesmo dolorosa, finalmente respirava. O bebê estava de volta aos braços da mãe, e o homem que quase perdeu tudo descobria que, às vezes, a coragem vem das vozes mais pequenas, e que a verdade, quando dita no momento certo, pode reescrever destinos inteiros. O sol nascia sobre São Paulo, quando Arthur entrou novamente no Hospital Sírio-Libanês. O corredor branco refletia a claridade suave da manhã, e cada passo parecia mais leve que os anteriores. Nos braços de uma enfermeira, o bebê, agora chamado novamente de João Mendes, dormia tranquilo e envolto em uma manta azul clara. Era o mesmo bebê que havia sido usado como instrumento de fraude, mas naquele instante era apenas uma criança prestes a voltar para o colo certo. Na sala 412, Lúcia Mendes o esperava. Ainda frágil, mas com os olhos vivos ela parecia se sustentar apenas pela emoção do reencontro. Quando Arthur entrou, ela se levantou devagar, as mãos trêmulas. Eu não sei como te agradecer, disse ela quase em sussurro. Tiraram ele de mim, disseram que nasceu morto. E eu acreditei. Arthur se aproximou, entregando o bebê em seus braços com cuidado. Ele sempre foi seu, Lúcia, respondeu com a voz firme, mas emocionada. Agora o que foi roubado está de volta. O choro suave de João encheu o quarto. Lúcia o embalava como se quisesse costurar os meses perdidos. As lágrimas caíam silenciosas, e por um instante o mundo pareceu parar. Daniele e Emília, que assistiam à cena, choravam também. Era como se um ciclo finalmente se fechasse, o da dor transformada em reparação. Enquanto observava aquele reencontro, Arthur sentiu um peso sair dos ombros. Tudo o que ele havia construído com mentiras, ainda que sem saber, havia sido desfeito, mas em seu lugar nascia algo muito mais verdadeiro. O bebê que ele pensou ser seu filho biológico nunca lhe pertenceu pelo sangue, mas agora lhe pertencia pelo destino. João havia unido vidas que jamais se encontrariam de outra forma. Lúcia levantou o olhar e fixou os olhos em Arthur. Eu prometo criá-lo com o mesmo amor que a sua esposa, Carolina, teria. Eu li sobre vocês. Ela parecia uma mulher boa. Arthur sorriu, surpreso com a lembrança. Carolina acreditava que o amor era o que realmente define uma família. Acho que ela teria gostado de saber que, de algum modo, foi esse amor que trouxe o João de volta para você. Do lado de fora do hospital, repórteres esperavam, mas Arthur dispensou entrevistas. Não havia espaço para espetáculo. O que acontecera ali era íntimo, sagrado. A história do bebê roubado e devolvido à mãe biológica logo ganharia manchetes. Mas para ele, aquilo não era sobre justiça ou reputação, era sobre redenção. De volta à mansão no Morumbi, os dias passaram em silêncio e reconstrução. Bruna e Paulo estavam presos,
a investigação encerrada. Os jornais falavam sobre o caso, mas Arthur evitava ler. Preferia ocupar o tempo cuidando de Mateus, que aos poucos voltava a ser o garoto doce e curioso que sempre fora. Sem o medo que Bruna impunha, ele recuperou o riso. Certa manhã, Arthur encontrou o filho no jardim, tentando construir uma cabana de pano com a ajuda de Emília. As risadas dele se misturavam com o som do vento. Foi quando Daniele apareceu na varanda, secando as mãos no avental, e o chamou para o café. Por um instante, Arthur observou a cena, o menino, a menina, que a mulher que sempre esteve ao seu lado, e compreendeu algo simples e profundo. Família não é sangue, é presença. Naquele dia, ele pediu que todos se reunissem à mesa. O sol entrava pelas janelas abertas, e o aroma de pão fresco se misturava ao café. Eu queria agradecer, começou Arthur olhando para Daniele e Emília. Vocês duas salvaram a mim e ao Mateus. Se não fosse o seu sussurro, Emília, eu teria vivido uma mentira até o fim. Emília abaixou os olhos corando. Eu só queria ajudar o Mateus, disse ela. E conseguiu, respondeu Arthur sorrindo. Às vezes a coragem vem de quem a gente menos espera. Depois do café, Mateus correu até ele e o abraçou. Papai, a gente pode visitar o João um dia? Perguntou o menino, com a inocência de quem perdoa o passado. Claro que sim, respondeu Arthur. João faz parte da nossa história e a gente faz parte da dele. Na semana seguinte, eles visitaram Lúcia no hospital. O bebê já parecia diferente, mais forte, com o brilho tranquilo de quem reencontrou o lar. Lúcia os recebeu com lágrimas e um sorriso sincero. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram, disse, segurando a mão de Daniele. Vocês me devolveram mais do que um filho. Me devolveram a fé. Antes de sair, Arthur olhou para o pequeno João dormindo e murmurou quase para si mesmo. Às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. No caminho de volta, Emília olhou pela janela e comentou. Sabe, Sr. Henrique, acho que o João trouxe sorte para todo mundo. Arthur riu. Talvez, ou talvez ele tenha trazido verdade. E quando a verdade chega, a sorte sempre vem junto. Ao chegarem à mansão, o pôr do sol tingia o céu de laranja e dourado. Daniele abriu as janelas, deixando o ar entrar. O velho retrato de Carolina na parede parecia sorrir, iluminado pela luz suave da tarde. A casa que um dia fora um túmulo, agora respirava. Arthur se recostou na poltrona, observando Mateus e Emília brincarem no jardim. Não havia luxo que se comparasse àquele som. O riso livre, sincero. E em silêncio, ele compreendeu. O amor não nasce da posse, mas da escolha. A escolha de permanecer mesmo depois da dor. A verdade o havia despido de tudo o que era falso, e no vazio que restou, ele finalmente encontrou o que sempre procurou, uma família real. A imagem final é o terraço da mansão no Morumbi. O sol está se pondo, e pela primeira vez em muito tempo, há risadas vindo de dentro. A câmera percorre devagar o corredor que antes ecoava a solidão e chega à varanda, onde Arthur, Daniele, Emília e Mateus estão reunidos em volta de uma mesa simples. Há café, bolo e uma tranquilidade que não tem preço. Mateus está ensinando Emília a jogar xadrez, mas ela insiste que as regras deveriam ser diferentes. Se o cavalo pula, por que o peão não pode voar? Provoca, arrancando risadas de todos. Daniele ao fundo ri também. Porque aí o tabuleiro viraria guerra aérea, menina. Arthur observa a cena e balança a cabeça, rindo. O homem que um dia comandou impérios financeiros agora se sente mais rico com aquele momento simples. Ele se levanta, pega o celular e mostra uma foto antiga de Carolina, sua esposa falecida. Se ela estivesse aqui, estaria sorrindo, diz com ternura. A vida deu voltas, mas acho que, de algum jeito, a gente chegou onde devia. Emília, curiosa, pergunta. E o João? João está bem, responde Arthur sorrindo. Lúcia manda vídeos toda semana. Ele está começando a engatinhar. Silêncio breve. Todos olham para o horizonte. O céu muda de cor. São Paulo se ilumina lá embaixo e a Catedral da Sé aparece ao longe, imponente e serena. Emília respira fundo e solta uma risadinha. Senhor Henrique, posso te contar um segredo? Arthur arqueia a sobrancelha. Outro sussurro. Espero que esse não destrua mais nenhum império. Ela sorri. Prometo que não.
É só que, quando eu te contei sobre o bebê, eu nem sabia o que ia acontecer. Eu só senti que era o certo. E foi, responde ele com firmeza. Você mudou tudo. Mateus levanta o copo de suco. Então, um brinde a Emília. E ao João, completa Daniele. E a nova família, diz Arthur. O som de risadas enche o ar. A câmera se afasta, mostrando o grupo emoldurado pela luz dourada do fim de tarde. A mansão, antissímbolo de luto e mentira, agora pulsa com vida. Enquanto o fade-out começa, a voz da narração retorna, grave e calorosa. Um sussurro na Catedral da Sé expôs mentiras, revelou verdades e reconstruiu corações. Às vezes, o que muda uma vida inteira não é um grito, é uma voz pequena. A coragem de falar o que ninguém mais ousaria. Arthur perdeu a falsa família, mas ganhou uma verdadeira. E Emília provou que até uma criança pode iluminar um mundo inteiro. O som do vento mistura-se com a última risada de Emília. O vídeo pausa por um segundo na imagem da catedral iluminada à noite, antes que a tela escureça. E você? O que teria feito no lugar de Arthur? Teria acreditado no sussurro de uma menina de 9 anos? Pausa breve. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada história revela que a verdade pode mudar tudo. Às vezes com uma só frase, dita na hora certa. O sussurro que desmontou uma farsa na Catedral da Sé. Inscreva-se para mais histórias que vão mexer com o seu coração.